Aleluia. Com tangedor é mais fácil, né? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Naquela cruz se entregou, com seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conhecer. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Você pode orar? Santo Espírito, precioso Espírito Santo, Tu és tão doce, tão maravilhoso. Ah, como amamos a Tua presença, como amamos poder estar na Sua presença, como é precioso desfrutar da Sua bondade e mergulhar na Tua bondade, e como estamos querendo mergulhar em Você, Senhor, mergulhar nas Tuas profundezas. Sim, Senhor, porque quando mergulhamos em Você, somos atraídos, somos curados. Ó Senhor, somos restaurados. Ó doce Espírito, como a Tua presença é forte nesse lugar, Senhor. Ore de caso, ore de ramas. De que o mar queria sou. Los te que fontaine que
visitar o seu lar, trazendo um ambiente de cura, mudando a atmosfera agora, Senhor. Mudando atmosferas. O Senhor agora está mudando atmosferas na sua casa. Deus é um Deus de paz. Toda confusão mental, todo desequilíbrio emocional, toda ação de Satanás trazendo perturbação, toda rixa, toda ação maligna, agora é substituída pela atmosfera santa da doce presença do Espírito. Porque onde os rios do Espírito passam, traz vida. Eu declaro vida, vida, vida de Deus chegando agora. Vida de Deus chegando na sua casa. Vida de Deus chegando. Vida, vida, vida. Porque onde o Espírito do Senhor está, tem liberdade. Liberdade para a ação de Deus agora. Trazendo vida, trazendo ressurreição. Coisas novas que morreram na sua vida. Hoje é o dia. Aleluia. Ressurreição e vida. Oh, aleluia. Espírito da graça. Oh, Espírito da graça. Que nos empodera, Senhor, para vivermos e andarmos na dimensão do Teu fluir. Oh, obrigado, Senhor, por essa atmosfera nesse lugar. Pela atmosfera dos céus. Tocando agora, Senhor, através de nós, vidas. Ressuscitando sonhos, reavivando dons, aguçando o Senhor, trazendo fome, trazendo sede. Oh, meu Deus, ressuscitando chamados. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Entramos com ousadia. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Foi nada programado, irmãos, mas eu comecei um pouquinho diferente. Não sei se você percebeu, né? Mas amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. O Senhor, eu orando, buscando em Deus no que a gente ia ministrar hoje, pretendíamos dar continuidade nos mesmos temas, né, das duas lives anteriores, mas não que nós não vamos falar delas, né, da interação dos cristãos, de cada um de nós, dos filhos de Deus, com os dons do Espírito. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas tem algum plus, tem algo a mais que nós vamos falar hoje, que é a autoridade do cristão e os dons do Espírito. O Espírito Santo falou comigo desde ontem, né? Ouvindo as ministrações desde manhã e à noite também, e despertou isso no meu coração, de falarmos sobre a autoridade, o uso da nossa autoridade que temos no nome de Jesus, por fazermos parte, né, da família de Deus, sermos filhos de Deus. Nós temos uma autoridade, e essa autoridade precisa ser exercida em sua plenitude, né? Nós precisamos usar essa autoridade com todo o seu potencial,
porque os dias são maus. As trevas estão intensificando a sua ação. Então nós também não podemos ficar parados, irmãos. O Espírito Santo está agindo, mas ele só consegue agir com mais eficácia e com maior poder, derramamento de mais poder, se nós nos prontificarmos em cooperar com ele. Ele tem todo o poder. E ele poderia fazer, ele é soberano, Deus é soberano. Ele pode fazer o que ele bem entender na face da terra, porque ele criou todas as coisas. Mas ele decidiu fazer as coisas através de nós. Então, nós precisamos, lá desde o início de Adão e Eva, foi dada a autoridade, o poder, o domínio para eles em relação à terra. Amém? Aí aconteceu tudo aquilo, que deles pecarem, e aí o pecado se multiplicou, a autoridade que foi dada à humanidade foi passada para Satanás, e enfim, e a gente já sabe o restante. Eu não quero falar sobre o início lá, eu quero falar do depois do Pentecostes para cá. Amém? Nós precisamos entender que a unção do Espírito está sobre nós, o poder de Deus está sobre nós, e não é para poder cantar aleluia, não é para poder sapatear e falar em língua estranha na igreja, não, irmãos, é muito mais. O poder de Deus está disponível para nós fluirmos no dia a dia, no trabalho, na rua, em casa, no ônibus, no hospital, no orfanato, até no cemitério, não é, Fernando? Então nós precisamos estar convictos dessa autoridade que temos no nome de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar. Então eu peço que você preste bem atenção. Se você puder anotar, anote. Guarde isso aí no seu coração. Eu creio que vai ser algumas lives mais para frente que a gente vai falar sobre esse assunto, porque nós só vamos começar. Então é a autoridade do cristão e os dons espirituais. Eu, particularmente, eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse assunto, mas nós vamos falar. Amém? Aleluia. Então deixa eu voltar para cá. Aleluia. Glória a Deus. Fernando, está preparado? Vamos lá. Vamos lá? Aleluia. Então, antes eu quero falar, nós estamos com um canal no YouTube, já estamos postando essas mensagens dessas lives, nós estamos postando lá, tá? Então depois você acessa. Tem gente que não está conseguindo ver todas por causa de várias questões particulares, né? Muitos estão indo para o Rema, outros estão para a faculdade, outros estão indo para trabalho, enfim. Cada um tem os seus afazeres, e normal, ninguém vai parar a vida para ver a gente, né? Mas você que pode, glória a Deus por tua vida, eu quero agradecer a presença de cada um. Nós estamos distantes para caber os dois, então a gente não consegue ler muito bem. Mas eu estou vendo ali, deixa eu ver, Marília, já vi, a Rose tá aí, a Karina, Dai, e tem mais um monte de gente, a Cleide, glória a Deus, tem bastante gente aí, que eu não falei, que muito obrigado, agradecemos a presença de vocês, é para vocês que estamos fazendo, servindo ao corpo de Cristo. Então, que você receba a palavra e que você guarde no teu coração a fim de praticar. Amém? Essa é a principal missão nossa, de servir ao corpo de Cristo. Amém? Então eu quero começar, Fernando. Então temos aqui uns assuntos para a gente falar, tá? Eu quero começar por Lucas capítulo 10, vamos lá. E a gente vai desenvolver, irmãos, eu vou... eu peguei o Fernando de surpresa. Foi de propósito, irmãos, porque a gente faz isso constantemente. Quando junta Jadeilson, quando junta com a Rose, quando junta Adilson, Fernando, pastor Antônio, a gente começa a falar espontaneamente, tá? Então, agora eu decidi, eu busquei em Deus, eu falei, eu aviso ou não aviso? Aí eu falei, bom, não vou avisar não, vou pegar de surpresa, mas eu sei do potencial, né, irmão? Eu sei que a gente conhece. Então, eu quero começar lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 1, eu vou ler alguns versículos para a gente ganhar tempo, e diz assim, depois disso, o título, a missão dos 70, depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar, aonde ele estava para ir.
Veja um detalhe, tem algo profético nisso aqui. Porque ele enviou os 70 para irem adiante dele no lugar onde ele havia de ir. Irmãos, nós estamos ouvindo muito sobre a escatologia, os estudos dos últimos dias, dos últimos tempos, né? A Karina que ministra muito também sobre esse assunto. Queridos, nós sabemos que estamos na iminência do retorno de Cristo. Jesus está prestes a se manifestar na terra, ou nos ares, para ir buscar e levar, arrebatar a sua igreja, eu e você. Amém? Glória a Deus que você também vai estar junto. Agora veja bem, ele enviou naquele tempo os 70, para ir num lugar que depois ele iria. Irmãos, hoje somos nós que estamos sendo enviados antes dele vir. Amém. Só que ele não enviou, note que assim, nós vamos ler agora, ele não enviou de qualquer jeito. Ele não enviou os 70, ele não enviou os 12. Ele não enviou os discípulos de qualquer maneira. Ele não enviou simplesmente porque não tinha o que fazer. Ele enviou com ferramentas. Guarda isso, ferramentas. Quando a gente falar ferramentas, nós estamos relacionando aos dons espirituais. Porque é isso que são. Os dons espirituais são ferramentas sobrenaturais para cumprirmos a missão. A missão que o Senhor nos deu. Amém? Então, versículo 2, acompanhem comigo. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua terra. Ide. Sabe, eu tive algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu meditando sobre isso, Fernando, não sei se você lembra que eu comentei contigo, sobre o significado da palavra ide. São 3 letras, I-D-E. Você lembra o que significa? Não lembro. A palavra ide. Isso foi para mim, eu fiquei aleluiado. Porque eu coloquei ali o que significa, para a gente entender como um propósito divino. Claro, isso não está escrito na Bíblia, o significado da palavra ide, irmãos. É só um entendimento que eu tive que me ajudou a crer mais ainda na palavra. Ide, ir, até a escolinha da Karina é ide também, né? Já fica a hashtag, fica a dica, propaganda. Agora, ide, ir, demonstrar o evangelho. Legal. Ir e demonstrar o evangelho. Paulo, ele falou que quando ele chegou para pregar o evangelho, ele não pregou um evangelho sem poder, mas um evangelho poderoso, com demonstração de poder. Ele não foi só com palavras persuasivas, palavras bem elaboradas. Não, irmãos, ele foi com demonstração. Mais ou menos, se fosse a minha tradução, eu colocaria assim, ó. Quando eu falei, eu fui e provei que funciona aquilo que eu falei. Foi mais ou menos isso que Paulo fez. Ele não simplesmente pregou, falou, ele demonstrou aquilo que pregava. E nós precisamos fazer isso. Aliás, né, João capítulo 14, 12, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós podemos fazer o que ele fez. E nós podemos e devemos, irmãos, fazer mais do que ele fez, irmãos. Porque ele veio dar um exemplo. Ele veio dar um início. Ele abriu a porta. Ele cortou o fio da largada para a gente correr a nossa carreira. Mas sem poder, irmãos, a gente não consegue fazer muita coisa. O que difere, o que diferencia o cristianismo, ou viver uma vida com Cristo, eu não gosto de usar a palavra cristianismo, porque já se tornou uma palavra religiosa. Mas uma vida no Espírito, uma vida com o Espírito Santo, uma vida com Cristo, o que diferencia essa vida com Cristo com as outras religiões, é que as outras religiões não demonstram poder como o cristianismo original demonstra. Amém, querido? E nós precisamos trazer isso de novo. Nós precisamos ser uns instrumentos de Deus para manifestar o poder de Deus na terra. Amém? Eu já tive experiências, queridos, que eu falei, mas quando um dom operou, eu não precisei falar muita coisa. Foi muito mais fácil. Amém? O convencimento de pessoas perante os dons, você já teve essa experiência, né, Fernando? E é muito mais fácil. Amém, queridos? Então, olha só. Jesus, ele não mandou os 70 de qualquer jeito. No verso 3, para a gente já pular para outro versículo, diz o seguinte: Ide,
Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não significa que é para a gente fazer de coitadinho. É camuflado. Camuflado de cordeiros. Mas na verdade existe gigante dentro de nós, irmãos. Um leão dentro de nós. É mais ou menos para assustar o diabo. Enquanto ele ia vir como lobo, aí a gente se revelava como leão. Oh, aleluia! Eu gosto disso, irmão. Eu gosto do negócio é pegar fogo mesmo, ir para cima do diabo e rebentar, quebrar ele no meio. Desfazer as obras do diabo. Amém, queridos? Agora olha só, no versículo 17, diz o seguinte: então os 70 regressaram possuídos de alegria, dizendo... Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas 10, 17, o 18 agora. Mas ele lhes diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei. Olha só, olha a palavra. Olha o tempo verbal que Jesus usou. Ele não vai usar. Ele não vai dar. Ele não está dando. Ele deu. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre completamente todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Oh, aleluia! Irmãos, olha só, se a gente conseguir entender a profundidade do que Jesus ele disse. Sabe assim, eu gosto muito do exemplo do policial. Ele dando uma ordem e as pessoas parando e obedecendo. Por quê? Que um guarda de trânsito, uma autoridade no trânsito, ele levanta a mão, apita ali e todo mundo para. É porque aquele apito é sobrenatural, tem poder? A mão dele é igual dos super-heróis em quadrinhos, né, que a gente vê nos filmes. Parou assim, já tudo para? Não. É porque existe, aleluia, existe um poder que respalda a autoridade dele. Ou existe uma autoridade maior que delegou uma parcela de autoridade para aquele policial. Não é isso, Fernando? Exatamente. Então veja bem, ele não tem um poder físico para parar os carros. Mas a autoridade, o poder que respalda ele, é o que faz todo mundo temer e respeitar. Irmãos, no mundo espiritual, existe um respaldo do poder divino. Existe um respaldo de um nome que é sobre todo nome. Existe um respaldo daquele que é todo poderoso, que quando ele abre a boca, os céus e a terra tremem. Existe um respaldo, meu irmão, para quando você, na ousadia do Espírito, você pega pelos comandos do Espírito e você diz para Satanás: aqui não, aqui você não vai. E você flui nos dons, irmãos. É um poder tão gigantesco, é sobrenatural, irmãos. Transforma as coisas. Aquilo que não poderia ser movido de lugar é removido instantaneamente, irmãos. Isso não é um conto da carochinha. Isso não é uma história fictícia, não. O poder de Deus é real, irmão. O que nós precisamos é crer nisso de todo o coração e agir. A fé sem obras, ela é morta. Mas quando a gente crê a um ponto de agir, se arriscar, é um risco para quem não crê. Mas para nós que cremos, nós sabemos que o poder de Deus vai se revelar e vai pegar junto. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que nós não fomos enviados de qualquer maneira. Nós não fomos enviados nus ou sem capacidade, sem poder. Amém? Nós precisamos ter isso no coração. Amém? Amém. Você está falando de convite, Rony? Estava lembrando do convite. Eu não sei se foi Deus que me chamou ou se eu me dispus, né? Eu me prontifiquei. Eu falo assim, ó. Eu não sei se Deus me chamou, eu sei que eu entrei na fila dos que foram chamados. se ele me der cartão vermelho lá na frente, beleza, mas eu vou ficar na fila até estar de frente com ele. Uma vez, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, alguém pregou aquela mensagem de Isaías, quando Isaías teve aquela revelação da glória de Deus. Sim. E Deus pergunta, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós, né? Naquele momento eu me prontifiquei, né?
Eu também, quando eu li isso... Eu me prontifiquei, Senhor, eu estou aqui, né? Eu quero queimar para você. E, irmãos, o pior momento da minha vida foi quando eu procurei ser um crente normal. Foi o pior momento na minha vida. Sabe? Foi o pior momento, irmãos. Faz alguns anos atrás que eu passei por um processo na minha vida e eu falei assim, olha, sabe de uma coisa? Rony, eu falei, olha, eu vou começar a estudar, nada contra estudo, tem gente que tem um chamado para estudar, eu nunca consegui estudar, tá? Você fala estudar no normal, secularmente, Sim. Assim, olha, eu vou fazer minha faculdade, eu tinha todo um projeto. Não dizendo, isso para mim não é problema, ok? Você estudar, mas eu tinha outros planos que não estavam relacionados ao ministério mais. A palavra de Deus. Eu falei assim, olha, eu quero ser um crente normal. Nada de negócio de ministério, de serviço para Deus, não. Eu vou focar nessas coisas agora. E eu entrei numa diarreia depressiva também. Espiritual, irmãos. Que eu tive que tomar calmante, Rony. Rapaz. Tive que tomar calmante, antidepressivo. Porque eu comecei, isso virou, a minha mente entrou em confusão e eu fiquei muito mal. Sabe por quê? Porque quem foi intenso no pecado não pode ser raso para Deus. Uau, isso. Quem foi intenso no pecado não consegue andar com Deus no raso. E tem gente que está andando com Deus no raso e está mal. Tá mal. Você foi chamado para andar no sobrenatural. Nós somos chamados para andar nesse intensivão. Nós somos chamados para andar no profundo, mergulharmos em águas profundas. Porque cristianismo, ou vida no Espírito, não, vida pode cristã... falar de vida, esse é comigo, não pode ver não. Vida em Cristo... Evangelho, irmãos, não é andar no raso. Exatamente. Não dá. Quem andou no pecado, quem andou intenso no pecado não consegue andar no raso porque vai ter problema. Tem que andar no profundo, tem que mergulhar em águas profundas. Nós precisamos acreditar e precisamos mergulhar profundamente nessas águas do Espírito que nós somos chamados para andar no sobrenatural. É isso aí, acho que foi Smith Wigglesworth, né? Eu acho que eu falei certo. Rapaz, não, quase. Né? É língua estranha, né? Ajuda. Eu achei, se eu não me engano, foi ele que falou. Quem nasceu do fogo não se acostuma com a fumaça. E realmente não tem como, irmãos. Não tem como. A gente que é acostumado a experimentar coisas mais profundas em Deus, irmãos, quando a gente vê coisas rasas, como ele falou, eu não quero ficar no raso. Me fez lembrar de Ezequiel 47. Isso. Não é? Em que um anjo do Senhor chamou o profeta e falou para ele, vem. E aí ele caminhou alguns metros, depois mais alguns, chegou um momento que ele já estava mergulhando. Irmãos, não é o Espírito Santo que nos carrega para as águas profundas. Somos nós que cedemos ao Espírito. E quando a gente cede ao Espírito, não é as águas que levantam, mas nós que mergulhamos, que decidimos mergulhar nessas águas mais profundas. Quando a gente chega em lugares mais profundos, meu irmão, fica natural o sobrenatural. É verdade. É natural você fluir nos dons. É natural você andar na rua e profetizar sobre a vida de alguém. Ter uma palavra profética, inspirada pelo Espírito, porque profecia não é falando do futuro. Pode ser também, mas o principal teor de uma profecia é falar sobre inspiração divina. Mas andando na rua, quando você anda mergulhado de forma natural, no sobrenatural, andando uma vida no Espírito, por isso que eu gosto de falar uma vida no Espírito. Porque quando você anda mergulhado 24 horas, ligado no Espírito, irmãos, você andando na rua, tem uma palavra de conhecimento que flui na hora, você começa a conversar com uma pessoa, eu já passei por isso, eu fui pedir um endereço por alguém, e aí veio uma palavra, aí fui eu que dei o endereço para a pessoa, para chegar até Jesus. Você entende? Então, palavra de sabedoria, discernimento de Espírito. Irmãos, já aconteceram desses dons fluindo através da minha vida no meio da rua.
no supermercado, na igreja, em casa, com parentes, colegas de trabalho. Ah, mas isso é com você. Não, irmãos, o que eu sou de diferente de vocês? O que o Fernando é diferente? O que o pastor Antônio é diferente? Não, nós sempre falamos ao contrário. Desde os nossos pastores, falando e encorajando a cada um. Você também pode. Quando a gente vai para a igreja, não é só para receber, é também para dar, irmão. Só que a gente precisa ter isso na convicção do nosso coração, de que eu também posso fluir nos dons. Na verdade, os resultados do dom, ou aquilo que a gente vê depois, no final, é extraordinário, é espetacular, é maravilhoso. A gente fica estupefato. Aleluia! Né? Vou dar uma de Paulo aqui, palavras, né, que não pode, né, inenarráveis. Aleluia! Quando você falou, Rony, do rio de Ezequiel, realmente, teve um tempo na minha vida que aonde eu li a Bíblia ia para Ezequiel 47, que fala desses rios. E o que você entendeu nisso? Olha, eu entendi o seguinte, olha, que nesse rio, todo mundo está nesse rio, sabe? Todo mundo está nesse rio, mas não sou eu que, não é o rio que vai vir sobre mim, sou eu que tenho que invadir esse rio. Exatamente. Sabe? Sobre Deus, sobre os dons espirituais, nós precisamos buscar, nós precisamos ter zelo, precisamos desejar isso realmente. Isso, exatamente. Precisamos ter fome e sede de Deus, né? Exatamente. Devemos ter fome, porque, sabe, nesse rio, não foi o rio que invadiu Ezequiel, não foi o rio que invadiu Ezequiel, foi Ezequiel que invadiu esses rios. Isso. Sabe? Assim, eu coloco esse exemplo que você falou, Rony, como um prédio, uma torre, um condomínio que tem um prédio com uma única torre. E todas as correspondências vão para o mesmo endereço. Sim. Sabe? Sabe? E é assim que eu vejo esse rio. É como um prédio bem alto. E Ezequiel andou 1000 côvados. Primeiro parou nos artelhos. Primeiro andar, nos pés. No raso, bem. Tem muita gente que está assim, irmãos. Tem outros que já estão subindo, como ele vai falar agora. Já está no joelho, está no 3º ou 4º andar do prédio. Isso. Agora tem gente que subiu para os lombos, está mais em cima. Agora quem chega na sacada, cobertura? Na cobertura, a visão que ele tem das coisas de Deus não é a mesma visão de quem está lá no térreo. Isso. Não é a mesma visão. É verdade. Não é a mesma visão. Então eu acredito, Rony, que nós somos chamados por Deus para entrarmos em níveis nele mais profundos. Exatamente. Níveis de intensidade. Porque sou eu que decido o legal. É que sou eu, cada um de nós é que decidimos o quanto nós queremos e desejamos ir mais longe no Espírito. Somos nós que vamos desejar mergulhar mais fundo ou não. Então assim, Deus nos deu autoridade, né? Agora, essa consciência dessa autoridade, o quanto eu vou mergulhar em Deus é que vai definir aonde eu vou, em que nível eu vou andar no meu ministério. Você chegou no ponto que eu queria. É exatamente isso, querido. O nível que você vai andar em autoridade vai ser determinado pelo nível de convicção que você tem. Eu vou falar de novo, talvez alguém não entendeu. O nível de autoridade em que você vai andar nos dons do Espírito são determinados pelo nível de convicção que você tem no coração. O nível de convicção de que você pode ser usado por Deus. De que você pode ser usado pelo Espírito Santo para alcançar algumas pessoas ou outras pessoas através dos dons. Quais? É Ele que determina. Nós não temos autoridade para escolher os dons. Mas nós temos a autoridade para escolher contribuir, ou fluir, ou cooperar com o Espírito ou não. Eu tenho o nível de escolha, sou eu que decido se eu vou me deixar o Espírito Santo me usar, ou se eu vou me recuar e não entrar no rio do Espírito. Você entende isso?
Então, a autoridade com que você vai fluir em qualquer dom, se você tiver um dom de profecia, se você tiver um dom de palavra de conhecimento, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de língua, dom da fé, operação de milagres, dons de curas, irmãos, qualquer dom, cada um de nós temos dons, ou um pelo menos. No mínimo, eu afirmo categoricamente com 100% de certeza, no mínimo, cada um de vocês que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo agora, e os outros que vão ver também depois, no YouTube ou mesmo aqui no Instagram, cada um dos filhos de Deus, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor da tua vida, você tem dons do Espírito, você tem pelo menos um dom, irmão. E esse dom, além de abençoar a sua vida, também tem o principal propósito de alcançar o corpo de Cristo, de edificar o corpo de Cristo, de alcançar pessoas para Deus. Amém? Então, de novo, o nível de autoridade que você vai andar nos dons espirituais são determinados pelas suas próprias escolhas e convicção, certeza de que você pode fazer o que Deus diz que você pode. Que você é o que Deus diz que você é. E que você tem o quê? Tem um poder dentro de você. É verdade. Amém, queridos? Olha só, eu listei aqui 5 fatos, Fernando, sobre a autoridade que eu quero comentar aqui. O primeiro fato, ou primeira característica de uma autoridade, coloca o nome que você quiser. Eu coloquei como fato sobre a autoridade. Eu estou falando da autoridade espiritual divina. Amém? Então, primeira coisa, a autoridade de Jesus. Essa é a autoridade máxima, que ele sendo Deus, né, ele se desfez ou ele deixou, se despojou da glória que tinha, da autoridade, do poder, da divindade que ele tinha. Ele habitou entre nós, ele nasceu como ser humano, ele viveu como ser humano, ele morou conosco aqui, né? E morreu morte de cruz, mas ele ressuscitou, irmãos. E ele retomou essa autoridade. Ele mesmo falou, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Agora veja o detalhe. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20 que eu estou falando sobre isso. Então, ele falou sobre a autoridade. Nós não vamos ler para ganhar tempo, mas ele falou, deixou claro, ele falou claramente, categoricamente, é-me dado toda a autoridade, 100% da autoridade, nos céus e na terra. E ele nos deu, não autoridade nos céus, mas ele nos deu a autoridade sobre a terra. Irmãos, ele é o cabeça do corpo, da igreja, o qual nós, cada um de nós somos membros. Ele tem a autoridade máxima nos céus e na terra, mas o corpo dele está na terra. E a autoridade na terra está no corpo, está em cada um de nós. Esse é o primeiro fato sobre a autoridade divina a nós, né? Constituído, concedida, essa é a palavra. Porque um policial, ele não tem autoridade, pega isso, guarda isso no coração. Um policial, assim como um policial não tem autoridade e poder de si mesmo, se não for lhe dado pelo Estado, assim também nós não temos poder em nós mesmos, se não for dado pelo Rei dos Reis. Amém? Entendeu isso? Eu não tenho poder em mim mesmo, mas o Espírito Santo, que tem todo o poder, habita em mim. Habita no Fernando, habita em cada um de vocês, em cada um de nós. Então, eu não tenho poder. Eu não tenho a origem, mas a origem habita em mim. E ele foi me delegado essa autoridade. Segundo fato sobre a autoridade, Lucas capítulo 10, verso 19, e o Lucas 9, verso 1. Vamos ler o Lucas 9, 1? Só para a gente pegar aqui e embasar o que a gente está falando. E diz assim, ó: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Veja só, duas coisas, poder e autoridade. Não foi só poder e não foi só autoridade. Eu vou explicar isso daí para você entender bem a diferença de um para o outro. Então, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os
enfermos. Então olha só, ele deu poder e autoridade. O que é autoridade? É uma concessão de uma posição elevada, uma posição de domínio. Você entende isso? Então a autoridade é a delegação, a concessão de uma posição de domínio. Então, como de novo o Estado ele dá autoridade, ele concede, ele reconhece publicamente. Eu já fui em formaturas de policiais alguns anos atrás, eu pretendia ser um policial, né? E eu sempre fui ligado a isso. Depois, quando eu me converti, eu entendi que eu fazia parte de outro exército. E estou eu aqui. Glória a Deus. Então, eu fui em algumas formaturas e eu via publicamente, perante muitas testemunhas, os policiais que passaram estudando, treinando, aprendendo, e eles foram constituídos publicamente como autoridades. Então, eles foram colocados numa posição de destaque, numa posição para exercer domínio. Domínio do que? Eles, como agente da lei, eles são constituídos para dominar aqueles que estão fora da lei. Entende? Romanos capítulo 13 fala sobre esse princípio de autoridade. Depois você lê, lição de casa. Amém? Agora, veja só, poder. Eu comparo da seguinte maneira, como a gente estava conversando certo dia, Fernando. Para diferenciar a autoridade de poder, enquanto a autoridade é uma posição de domínio, o poder é a capacidade para fazer exercer aquele domínio que você tem. Uau, isso aí. Uau! Você entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do policial. Um policial, se ele chegar... O policial ele tem um distintivo, ele tem uma carteirinha que comprova que ele é um policial legitimamente. Então, se ele chegar perante um criminoso e ele der voz de prisão apresentando a carteirinha de policial, mas ele não sacar de uma arma, o que vai acontecer com o policial? Vai tomar tiro. Ele vai ser recebido a bala. Ele já, com um revólver nas mãos, ele já é recebido a bala. Não é? É uma realidade. Talvez seja um jeito forte de falar. Alguns irmãos podem não estar acostumados a ouvir um ministro do evangelho falando assim. Mas irmãos, nós não temos tempo para brincadeira. Eu sou bem sincero para falar. Eu gosto de falar o português claro, para não ficar dúvida. Então, um policial, se ele não agir, se ele não empunhar, se ele não tiver com um revólver, uma arma na mão, ele vai tomar tiro e vai morrer. Então, se um criminoso reagir, o policial ele tem até a obrigação, não é só o direito estabelecido pelo Estado. Ah, mas você vai entender o que eu quero dizer. Ele é obrigado a atirar também, e até tirar a vida de um criminoso. Irmãos, nós, como os filhos de Deus, como soldados do exército celestial, nós não podemos brincar e vacilar com o diabo, porque ele não está para brincadeira. Ele não vem para brincar, ele não vem para desafiar, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele está sendo competente para fazer isso. Mas nós estamos indo, eu sou cristão, mas você não saca o poder, você não saca os dons. Por quê? Porque a gente está falhando nesse propósito, a gente não entende sobre isso. Nós precisamos usar a autoridade que temos. Não adianta nada ter autoridade, mas você não souber usar o poder. Aleluia! Se eu e você não aprendermos a usar os dons espirituais, irmãos, o diabo vai sapatear na cabeça da gente, na cara da gente. Agora seja sincero, é ou não é o que tem acontecido na maioria das igrejas? Eu vou falar a maioria para ser ainda bem tranquilo com isso, respeitoso. Mas eu queria falar em toda a igreja. Irmãos, infelizmente é o que está acontecendo. Lembrando de Paulo de novo, quando ele ia pregar, ele não pregava só palavras bonitas, não. Ele demonstrava com comprovação daquilo que ele pregava era real, de que Cristo havia ressuscitado. Entende? Né? Você quer comentar alguma coisa, Fernando? Não, eu estou acompanhando o seu raciocínio, Rony. E nós cremos nesse evangelho mesmo. Esse é o evangelho que a gente tem crido, que a gente tem orado a respeito, que a gente tem... É o desejo do nosso coração mesmo. É manifestar publicamente o poder de Deus e viver uma vida
que respalda isso, né? É um equilíbrio, é uma vida que manifesta o poder de Deus e que Deus encontre em nós, né? Ache em nós o suficiente para agir realmente. Exatamente. Né? Esse equilíbrio aí que eu penso que a gente tem buscado, Rony. Exatamente. E, irmãos, assim, eu sou meio revoltado, num bom sentido. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu sou revoltado em ver o diabo tendo êxito no serviço dele. E a gente, com tanto poder disponível, Efésios capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ou seja, o verbo aí já está no passado, já está feito. Então, o qual nos abençoou com algumas das bênçãos, é isso? É isso? Não, com todas. O que está incluso em todas, irmãos, até os dons espirituais. Então nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, um dia o Espírito Santo me confrontou, ele pegou e perguntou: todos os dons estão disponíveis? Aí eu, não sei se você sabe, mas quando o Espírito Santo pergunta, não é que ele quer saber, ele quer que a gente saiba. Então eu comecei a pensar, não, realmente, estão todos. Eu li de novo o versículo, li várias vezes para o Espírito Santo, quase que querendo ensinar ele. E aí eu falei, não, com certeza. Aí eu falei com convicção, não, sim, estão disponíveis todos. Aí o Espírito Santo foi para uma outra pergunta que calou minha boca. Ele perguntou, mas estão todos automaticamente, olha a palavra, automaticamente acessíveis? Estão todos disponíveis, mas estão automaticamente acessíveis? Aí, como a Rosiane diz, aí eu buguei. Aí eu comecei a pensar, não, realmente, se tivesse automaticamente acessível, todo mundo estaria usando. Todo mundo estaria desfrutando. Concorda? Por que não estão automaticamente acessíveis? Porque nós precisamos desejar. Porque nós precisamos buscar. Existe uma parcela que nós temos que tomar. Nós precisamos tomar atitude. As coisas estão todas disponíveis. Tudo que nós precisamos está tudo disponível em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Mas não está automaticamente acessível, porque senão a gente não valoriza. Amém, irmãos? Nós precisamos buscar, nós precisamos enfiar a cara na Bíblia, nós precisamos mergulhar no Espírito, nós precisamos orar mais, jejuar mais. Tem gente que é contra jejum. Meu querido, leia a Bíblia. Se você é contra jejum, então você devia ter avisado Jesus que não precisava jejuar. Você devia ter avisado Pedro, Paulo, os discípulos não precisavam jejuar. Ah, irmão, é só orar em língua. Não! Desculpa, irmãos, mas eu fico irritado com isso. Porque enquanto a gente está brincando com o evangelho, com as armas espirituais, a gente está negligenciando, o diabo está tendo êxito. O satanista jejua, o muçulmano jejua, o budista jejua e o cristão não quer jejuar. Irmão, pelo amor de Deus, acorda! Jesus está voltando. E o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo? Enquanto a gente não está fazendo nada, tem um monte de gente morrendo. Nós precisamos orar mais, irmãos. Orar com vontade mesmo, mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Esquece religião, mas entra, mergulha no Espírito. Ora mais em línguas, ora mais no português, jejua mais, estuda mais a palavra, medita mais, fala mais. Amém, queridos? Os dons não estão automaticamente acessíveis, ou estão disponíveis, mas não estão automaticamente acessíveis. Mas nós podemos acessar quando a gente praticar os princípios espirituais. Aleluia, aleluia. Deixa eu olhar o horário aqui, Fernando. Continue. Não, é isso aí, irmão. Opa, já tô faltando. Rapaz, voou. Que horas são? Falta 8 minutos. Meu Deus do céu. Eu estava lembrando daquela passagem de Ezequiel, você falando aí, mano, Ezequiel no capítulo 1, que fala de um ser vivente, que tem olhos, né? Sim. E fala das rodas, né?
das rodas. Então, assim, eu entendo que ali fala dos olhos, fala de revelação. Sim. Né? E toda vez que eu tenho uma revelação da palavra, uma revelação do meu chamado, do propósito de Deus para minha vida, isso me leva a um deslocamento. Eu tenho que me mover, porque o reino de Deus é um reino em movimento. Uau, é verdade. É um reino em movimento. Então, qual a proposta de tudo isso, irmãos? É que você se movimente. Né? Nós estamos aqui para provocar você, né? Te encorajar, te provocar, sabe? Te provocar a jejuar, sabe? Comece a perceber notas no seu coração. O Espírito Santo vai falar com você de tempos de consagração. E outra coisa, precisa estudar, precisa ler. Nós temos bons livros, o nosso ministério oferece, nós temos uma livraria na nossa igreja, nós temos um centro de treinamento bíblico Rema, que é só a ponta do iceberg, né? É verdade. A ponta. Nós precisamos mergulhar no estudo, no ensino, sabe? Precisamos mergulhar na oração do Espírito Santo, nós precisamos mergulhar no ensino, precisamos mergulhar. Uau. Precisamos nos mover, Aleluia, porque verdade. toda a proposta, Rony, da revelação é me levar a me mover no lugar em Deus. Agora, se eu tenho uma revelação e eu não me movo, algo morre dentro de mim, me paralisa. E eu vejo muitos cristãos que estão cheios de conhecimento, sabe? Mas aquilo lá está represado. Você sabe que assim, eu estava vendo algo, você falou algo que eu quero comentar em cima disso aí. Olha só, irmãos, olha que interessante. Se você para estudar como é que é o funcionamento, a questão do Rio Jordão, olha que interessante. As águas descem das montanhas, passam pelo Rio Jordão e acaba ou finaliza, desaguam no Mar Morto. Mas olha a diferença. O Mar Morto é um nome, não é um mar ligado ao oceano, não, é como se fosse um rio também. É muito grande, por isso se chama Mar Morto, mas também por quê? Porque não tem vida em si mesmo, até as bactérias mais resistentes morrem lá. É pior do que o Rio Tietê, porque o grau de salinidade é gigantesco. É assim, é absurdo. Agora olha que interessante, as águas descem das montanhas, e assim é como se as águas estivessem descendo dos céus. Por quê? Porque acumula lá por causa da chuva, então, ou seja, desce dos céus. Passa pelas montanhas, passa pelo Rio Jordão, mas o Rio Jordão, apesar de ser barrento, ele tem vida. Tem muitos peixes, tem muita vida, é todo verde no seu redor. Mas as mesmas águas que dão vida no Rio Jordão, morre no Mar Morto. Meu querido, minha querida, presta atenção numa coisa, não adianta nada, como o Fernando falou, você se encher de conhecimento da palavra de Deus, mas se você não der, se você não fluir, se você não servir, irmão, meu querido, minha querida, esses dons, essa unção pode morrer em si, em você mesmo, pode acabar, alguém já disse, água parada dá bicho. Precisa se movimentar, irmão. Precisa se movimentar. Toda a proposta de Deus é uma proposta para se movimentar, porque o reino de Deus está em movimento. Exatamente. Precisa se movimentar, Começa a buscar Deus, o que queres que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? O que eu preciso fazer? Precisa se movimentar. Exatamente. Nós precisamos nos mover e o Espírito Santo vai nos mover. Agora a gente precisa corresponder, precisa agir, precisamos nos movimentar, porque o reino de Deus é um reino em movimento. Exatamente. Precisamos agir, irmãos. Estamos chegando no fim dos tempos, sabe? Eu oro a Deus, hoje eu oro a Deus para que Deus nos dê um pouco mais de fôlego, Rony. Eu tenho orado, deixa eu só ver o horário aqui. Irmãos, faltam menos do que 4 minutos. Na última live, nós começamos a falar bastante e deu continuidade, passou de 1 hora de live. Eu não sei se vai acontecer o mesmo, mas se você quiser continuar aí, beleza, mas nós vamos continuar falando aqui. Até porque esse vídeo nós vamos mandar para o YouTube, amém? Nós vamos continuar falando, mesmo que depois que passar da 1 hora. Mas já aproveitando como vai ficar lá no YouTube, se caso terminar aqui, né, a gente vai dar continuidade na semana que vem, mas vamos dar continuidade sobre esse mesmo tema, porque eu tenho 5 fatos aqui. Eu vou falar rapidamente, Fernando.
e a gente vai falar mais detalhadamente mais para frente. Então, ó, o primeiro fato sobre a autoridade, né, a autoridade concedida a nós, ou a autoridade para o homem, de Deus para o homem, é a autoridade de Jesus. Então ele como homem, porque ele não andou como Deus na terra, ele andou como homem. E como homem, ele fluiu nos dons do Espírito, ele foi ungido, ele não tinha a onisciência, a onipresença, a onipotência. Mas ele, pelo Espírito, ele fluía e ele conseguia fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Amém, queridos? E a mesma coisa ele falou que nós podemos fazer, e obras maiores podemos fazer. Então, a autoridade que é concedida aos discípulos. Se você é discípulo, se você recebeu Jesus como Senhor da tua vida, você é discípulo. Então você tem autoridade. O que você precisa saber, o que você precisa alcançar é a convicção disso e pôr em movimento. O terceiro fato sobre a autoridade divina. A autoridade sobre nós mesmos. Nós não temos autoridade sobre outras pessoas, que é outro fato. Mas nós temos a autoridade de dominar a nós mesmos. É o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 e o 23. Depois você lê. Então, a autoridade, um do fruto do Espírito, é o domínio próprio. Você entende isso? Então, o domínio próprio é uma parte, é um braço, vamos dizer assim, da autoridade divina que o Espírito nos deu, que o Senhor nos deu. Amém? Então nós podemos dominar a nós mesmos. Eu posso dominar a mim mesmo. Eu não posso dominar o Fernando. Eu não posso dominar outras pessoas, mas eu posso dominar a mim mesmo. Então eu posso exercer essa autoridade para dominar a minha carne, para ela não fazer o que bem quer. Amém? Esse é o terceiro fato. O quarto fato, eu vou deixar esse quarto por último. Eu vou falar sobre o próximo. É o fato, a autoridade sobre os outros. Irmãos, nós podemos ter autoridade sobre nós, mas não podemos ter autoridade sobre o próximo. Porém, nós temos autoridade sobre aqueles que estão na nossa família ou debaixo da nossa autoridade. Então você pai, você mãe, você tem autoridade sobre seus filhos. E você não só pode, como deve, exercer essa autoridade contra o diabo. Eu estou falando de autoridade divina. Amém? Não estou falando de autoridade de pai e mãe natural. Eu estou falando de autoridade divina. Quando o diabo tentar tocar a tua família, você falar que não. Se tentar tocar algum filho teu, você tem que repreender, tem que usar a sua autoridade e mandar sair. Na sua casa quem manda é você. Na minha casa quem manda sou eu. Coronavírus não entra aqui. Se meter a besta vai ter que sair. Amém, queridos? Então nós temos autoridade, nós precisamos exercer. Tá? Então o quinto fato sobre a autoridade divina é a autoridade do Espírito Santo. Ó, já passou de 1 hora, então nós vamos continuar a live. Amém? Então olha só, queridos. Nós temos a autoridade sobre nós mesmos, nós temos a autoridade sobre as pessoas da nossa casa, quando você é pai, é mãe e tal, então tem pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Então você pode exercer para beneficiar aquela pessoa. Ou você também pode exercer uma autoridade espiritual sobre alguém que te dá essa autoridade, te dá essa autonomia. Então, por exemplo, quando alguém chega para o pastor, pastor, eu estou passando por uma situação assim, 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 assim. Então, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Naquele momento, aquele pastor, aquele ministro, aquele homem, aquela mulher, não importa se é pastor ou não, tem autoridade delegada por aquela pessoa para pleitear ou lutar, né, em favor daquela pessoa. Você entende isso? Nós vamos falar mais à frente, tá? Só estou falando mais ou menos por cima. A autoridade principal é do Senhor Jesus Cristo e também a autoridade do Espírito Santo. Entende? Jesus, quando andou na terra, ele andou como homem com uma autoridade divina. E ele falou que nós podemos fazer isso também. Agora, o Espírito Santo, ele não é um ser humano normal, ele não é como nós, ele não tem uma carne como nós, como Jesus tinha um corpo. Ele habita em nós. Mas ele em si mesmo, ele não tem um corpo. O Espírito Santo, ele é a autoridade máxima, inclusive sobre nós. Nós podemos citar vários exemplos. Eu vou falar só sobre um. Estava acontecendo algumas questões doutrinárias lá em Atos capítulo 15, depois você lê.
E aí eles começaram a discutir que as pessoas novas convertidas, os gentios, pessoas que não eram da comunidade judaica, não eram judeus, eles se converteram e alguns dos irmãos ministros, sem o entendimento correto, estavam querendo impor uma regra da circuncisão, queria que os gentios se circuncidassem, ou seja, fizesse aquilo que os judeus eram acostumados a fazer, por causa da lei de Moisés. E isso começou a gerar uma confusão. Então Barnabé e Paulo começaram a questionar sobre isso, e foi um embate forte. E tiveram que ir para Jerusalém, que era a sede, né? Tiveram que ir lá e discutir com os apóstolos. Então eles chegaram depois no final, e aí Tiago, para fechar o assunto, Pedro falou, e depois Tiago, ele movido pelo Espírito, ele finalizou. E ele disse, pareceu bem a nós, via o Espírito Santo, que não precisa fazer isso. Depois você lê, eu estou falando rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Em que eles respeitaram a autoridade máxima do Espírito Santo. Eles não ficaram com aquilo que eles pensavam, mas eles decidiram a ouvir e obedecer ao Espírito Santo. Outro exemplo, enquanto Paulo ele estava ministrando, ele estava andando, foi para um lugar de oração, lá em Atos capítulo 16, depois você lê, apareceu uma mulher, em que essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Paulo passou alguns dias e ele só ficou ouvindo e ficou perturbado com aquilo. E ela persistiu. E chegou no momento certo e ele repreendeu e expulsou o demônio. Ele não exerceu autoridade sobre a mulher, mas ele exerceu autoridade sobre o diabo. Porém, ele demorou alguns dias, isso me intrigava. Só que eu entendi. Por que ele fez isso? Porque ele estava esperando, presta bem atenção no detalhe, ele estava esperando a direção do Espírito, ele estava esperando os comandos do Espírito, ele obedecia ao Espírito. Muito legal. E nós precisamos, não é? Nós precisamos, para exercer a nossa autoridade, nós precisamos esperar o comando do comandante. Não é assim que funciona na cadeia militar ou no meio do policial? Não é assim, o policial não sai, eu vou fazer qualquer coisa, ele espera o comando, ou do Copom, ou do delegado. Então ou do comandante, não importa qual linha, se é policial civil, militar. Você entende? Irmãos, para nós exercermos ou fluirmos os dons, a autoridade divina, nós precisamos estar atentos aos comandos do Espírito. Ele é nosso chefe. E nós precisamos obedecer, senão, como o pastor Antônio fala, nós estamos na dependência do Espírito, ele é o avalista. Mas quando a gente faz por conta própria, aí nós seremos o nosso próprio avalista. Entendeu? Então nós precisamos obedecer ao Espírito Santo. Aleluia. Então, pra gente... Rapaz, tá indo, já tem 6 minutos quase, não. Passou. Nós vamos continuando. Se vocês tiverem pergunta, faça a pergunta aí. E a gente já tenta responder. Senão a gente deixa para a próxima live. Amém? Tem mais alguns comentários? Não, mano, tranquilo. Uma bênção. Amém? Amém. Então, recapitulando, nós precisamos exercer a autoridade. Primeiro, ter a convicção que podemos fluir nos dons do Espírito. Nós precisamos aprender mais. Nós precisamos mergulhar mais profundo no rio do conhecimento do Espírito Santo. Você entende? Então nós precisamos nos aprofundar no Espírito, orando, jejuando, consagrando a própria vida em santificação, santidade ao Senhor. Amém? Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Então quando a gente se santifica, a gente amanhã vai ver maravilha. Ou seja, a maravilha, os dons só vão operar se a gente andar em santificação. Disso eu estou fazendo referência a Josué capítulo 3. Amém, queridos? Verso 1. Então, antes de Deus começar a te usar, santifique a si mesmo. Jejue mais, ore mais, medite mais na palavra. Comece a aprender mais sobre cada dom. Se você pega, vou deixar uma dica. Uma boa dica. Vou falar mais pertinho aqui. Se você tem uma percepção, se você acha que algum dos dons te chama mais atenção, então eu quero te dizer, talvez seja esse dom que Deus queira te usar. Talvez, não estou falando que vai ser, você precisa orar e buscar em Deus.
Mas se você tem algum dom que te chama mais atenção, possa ser que o Espírito Santo já esteja trabalhando em você. Porque dele é o querer e o efetuar. O querer é ele que desperta o desejo em nós. E o efetuar é ele mesmo que dá as condições e nos ensina a operar nos dons do Espírito. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então, na próxima live nós vamos dar continuidade falando sobre esse assunto, falando sobre os dons e servindo vocês. Amém, queridos? E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda pra gente. Pode mandar no WhatsApp, você que tem o nosso WhatsApp, pode perguntar diretamente, ou pergunta na igreja. Né? Outras pessoas que não têm esse acesso, estão vendo, vão ver pelo YouTube, ou outras mesmo depois pelo Instagram. Pode fazer a pergunta nos comentários, aí a gente vai respondendo na medida do possível e do entendimento do Espírito Santo. Amém? Então, entra lá no nosso canal, aproveita, entra no canal do YouTube, tá lá Rony Prado com R, R-O-N-N, 2 N's, né? I-E Prado, Rony Prado. Entra lá, se inscreve, dá um like, veja os outros vídeos, compartilha com as pessoas, faça um comentário, só não me xingue, mas faça alguma coisa e nos ajude, tá? Nós estamos usando esses canais, irmãos, para alcançar pessoas. Eu não tenho condições de alcançar pessoas viajando pelo mundo ainda. O Espírito Santo pode fazer isso. E eu estou querendo. Mas, pelo menos pela internet eu já estou fazendo. Nós já estamos fazendo. Eu não sei qual está sendo o alcance, né, mas eu sei que Deus tem um maior propósito. Amém? Fernando, faça suas considerações. Amém, amém. A Bíblia diz o seguinte, só para fechar aqui a minha parte, diz o seguinte, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 14, 14. Ali está falando do homem natural, no original é homem psíquico. O homem psíquico não entende as coisas do Espírito de Deus. Nós só vamos entender os comandos do Espírito de Deus, nos discernindo espiritualmente. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos nos equipar com toda a armadura de Deus. Mas a armadura não é nossa, a armadura é dele, né? Nós precisamos aprender, ele que nos ensina a como manusear. Nós precisamos entender os comandos, precisamos entender a forma como Deus quer que a gente atue, como Ele quer trabalhar a nossa vida, como nos mover. Irmãos, nós só vamos fazer as coisas pelo Espírito. Só pelo Espírito funciona e dá fruto. Então, estamos sendo provocados, estimulados a viver uma vida no Espírito. Amém. Amém? É isso mesmo. Seja estimulado e seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que entraram, né, e os que vão ver depois também. Que você realmente, como o Fernando falou, que você realmente seja abençoado. Aleluia. Não, está quase terminando. Então, que você seja abençoado e que você ponha em prática e cresça no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Na próxima segunda nós vamos dar continuidade às 8 horas em ponto. Então, se você puder, entre lá e já nos acompanhe, faça seus comentários e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite e uma excelente semana na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar.